E aí pessoal, boa tarde. Bom, é um prazer estar aqui com vocês. É, Meu nome é Leonardo. A gente vai trabalhar com vocês a parte de legislação de trânsito, né? E hoje a gente vai focar nessa lei nova, né? Que foi inserida agora para o concurso, que é a lei 14.071, certo? Essa nova lei, apesar de não estar em vigor ainda, né? Como vocês acredito que já devem saber, ela vai ser cobrada no concurso de vocês. E aí a gente tem algumas alternâncias aí referente ao Código de Trânsito, né? Advindo dessa lei. Então a gente vai ver primeiramente todo o conteúdo da lei. A gente vai tentar passar aí todo o conteúdo da lei, tá certo? Ponto a ponto, a gente vendo aí ponto a ponto, trabalhando ponto a ponto da lei. E no final a gente tenta fazer um bloco de questões aí, só especificamente aí da lei 14.071 e alguns comentários sobre ela, tá certo? Aqui eu separei esse primeiro bloco aqui, referente à questão justamente dos pontos mais importantes aí que vai ser debatido aí na prova de vocês, né? E aqui estão algumas resoluções, né? Referente ao concurso que vai ser cobrado. E eu separei algumas aí, inclusive, que vocês devem ter um cuidado a mais, né? Quando vocês forem estudar aí, ter um foco a mais aí referente a essas resoluções que estão citadas aqui. Inclusive, na próxima semana, a aula da gente vai ser em cima disso aí, né? Trazer algumas dessas resoluções, tá certo? Essas principais aí, que eu tenho destaque, para a gente trabalhar em cima dela, porque geralmente a questão da PRF, eles utilizam muito a questão da prática dele, né? Do dia a dia, certo? Então, algumas resoluções dessa aí vai ser o trabalho diário dele. Então, provavelmente a chance de cair questões referente a isso é altíssima, tá certo? Então, e tem acho que vocês estão cientes também que teve 6 resoluções, né, que foram retiradas aí do edital, e aí para a gente não estar estudando à toa também. Vê bem, dentre essas resoluções que a gente citou aqui, né, a gente tem a 04 de 98, referente à questão dos veículos, né, em circulação, novo. E aí, essa daqui, ela pode citar alguma coisa sobre ela, mas provavelmente ele não vai cobrar tanto, porque já teve na outra prova, né? E aí a gente vai focar mais nessas daqui, ó, que está em destaque, tá certo? A de 92, que fala sobre a questão do tacógrafo, tá certo? Então isso é questão de prova, com certeza, a questão do uso do tacógrafo, né? As especificações lá do tacógrafo são uma situação que com certeza eles vão cobrar, certo? A resolução 110, que é o calendário nacional. Então, como a PRF, ela trabalha né, todo o território nacional, ela utiliza o calendário nacional, certo? Porque cada estado ele pode ter um calendário próprio, como é a questão aqui de Pernambuco, é diferente, né? As portarias do Detran de Pernambuco, ela revoga essa situação aí e vai colocar, né, outras datas referentes ao calendário. Inclusive a gente começa, né, agora, já a partir de segunda-feira, já tem um calendário para 2021 aqui de Pernambuco. Já no calendário nacional é diferente, tá certo? E a gente vai ver aqui, só citando, né, 210, 211, esse é importantíssimo, que é sobre peso de limite e dimensões do veículo. Isso é importantíssimo, né? Então a gente vai ver sobre isso, a circulação de veículos, né? Quando tem carga subdimensionada. Então a gente vai trabalhar a situação aqui também. Essas duas aqui foram revogadas, né? 258, que é a questão do uso de luzes, a 292,
sobre algumas modificações de veículo, então, porque vai conflitar justamente com o que a gente vai ver, alguma delas aí, da Lei 14.071, tá certo? Ó, essa resolução 360, tá certo? Muito importante também, que é a questão dos condutores estrangeiros, então isso deve cair, né? O PRF trabalha muito com isso também, questão do limite de fronteiras, então vai cair isso aí, na questão de prova. A 432... 231, volta aí, por favor. Não. Mas ela não está no edital, tá? Essa daqui é o que está no edital, tá certo? A que está no edital. E a que foram retiradas são essas que estão em vermelho, tá certo? Então a gente tem, ó, também falando de autorização especial de trânsito, a 520, tá certo? Essa da 525 também é importantíssima, que é sobre a questão da lei de descanso, né? Dos motoristas profissionais. Também sobre a questão de CVT, né? A 552 também. Então, vai ter várias infrações relacionadas, né? 210, 211, a 520, 552, que são tudo relacionadas também. A gente vai ter aqui também, ó, a 723, algumas uniformizações das questões dos processos de penalidade, né? As penalidades referentes à habilitação. A gente vai ter aqui, ó, a 735, a 798. Sobre essa 798, é importante, essa 798, que é a questão do uso de radares, né? A questão dos controladores, né, e redutores, né, de velocidade que a gente vai ter nas rodovias. A 803, que é referente às infrações do artigo 231, né, inciso 5º e o 10º. A gente vai ter a 809, que é essa daqui, com certeza é questão de prova, que é o novo modelo, né, CRLV e CRV digital, né? Isso aí vai cair na prova com certeza. E a 810 é a questão também que traz a questão de transferência, né? Então, essas daí, minha gente, vocês tenham um cuidado especial aí, né? Que com certeza é matéria de prova, certo? Isso aí a gente teve um cuidado de dar uma analisada aí. Essas resoluções aí, elas são bem específicas aí, e é o dia a dia que eles fazem, né? Na verdade, no dia a dia do serviço da PRF, tá certo? É um trabalho importante. As demais também foram citadas aí, mas muitas delas aí não tem tanta relevância, tá certo? Mas essas são, se eu fosse apostar, seria as principais aí, que ele ia tirar algum tema aí para a questão da prova, né? E a gente vê aí das 30 questões aí, provavelmente aí umas 10 vai ser no mínimo aí referente a essas resoluções, né? E a gente vai ter agora a parte da nova lei, né, da 14.071, que também vai puxar e vai conflitar muita coisa aí referente ao CTB, né? Então a gente tem que estar atento, porque o que é que acontece? Hoje em dia, né, atualmente, o CTB ele aplica uma forma. Na prova que vocês vão fazer, né, ela está em vigor ainda atualmente, o CTB agora. E só a partir de 12 de abril é que vai ter a mudança para a nova lei. Então, até na questão da prova, a gente tem que ter cuidado, tá? Na questão das questões, que ela tem que citar, né, tem que vir falando se ela está se referindo a essa nova lei, a 14.071, certo? Porque senão pode dar conflito em alguns entendimentos aí, na questão
da prova, né? De resposta de questões. Quer colocar lá, Bruno? Por favor. No slide. Pode passando aí. Pode passando aí. Bom, já adiantando, né? A gente inicia a 14071 no artigo 10º, que se refere à competência aí do CONTRAN, né? Que é o Conselho Nacional de Trânsito, tá certo? Então, ó, isso aqui, com certeza também é uma questão que vai facilmente cair na prova referente a esses ministérios, né, que vão compor agora a questão do CONTRAN, tá certo? Que há essa alternância, essa modificação aí, né, referente a essa nova formulação aí da competência aí referente aos componentes do CONTRAN. Até porque o CONTRAN hoje ele é presidido pelo DENATRAN, tá certo? Que é o Departamento Nacional de Trânsito. E a partir de 12 de abril, né, o CONTRAN ele vai ser presidido pelo ministro, né, da infraestrutura, certo? Então isso é uma questão bem importante. Então vai ser o próprio ministro que vai ser o presidente do CONTRAN. E o CONTRAN, ele como é um órgão normativo, né, consultivo, ele vai ter a responsabilidade da elaboração, por exemplo, de todas as normas e regras, né, referente aí ao trânsito no nosso país. Vocês conhecem essa situação aí do Sistema Nacional de Trânsito? Vocês tiveram essa aula sobre o Sistema Nacional de Trânsito, não? Parece que estou falando meio grego aí, né? Para alguns aí. Porque assim, a gente veio focando, na verdade, essa aula para vocês, como fosse uma turma mais avançada aí, para quem já teve todo o conteúdo do CTB, não é verdade? E aí a gente está passando algumas situações da própria Lei 14071, né? Está trazendo aí. E a gente tem que conhecer também a versão anterior, né? Do CTB. Então, vê só. A gente tem na composição do Sistema Nacional de Trânsito, não sei se vocês já viram, a gente vai ter o seguinte, ó. Pode escrever aqui, né, Bruno? Quando ele fala do Sistema Nacional de Trânsito, minha gente, ele é o conjunto integrante de todos os órgãos de trânsito que a gente tem aqui no Brasil, né? Então ele fala dos órgãos federais, estaduais ou distritais, né? E os municipais, tá certo? E aí a gente vai ter os chamados justamente os órgãos normativos e consultivos, que é justamente um deles é o próprio CONTRAN, né? Então a gente vai ter também o órgão executivo, certo? Que ele vai ser dividido em dois: os executivos de trânsito e rodoviário, certo? Além dos agentes fiscalizadores, né? E os órgãos recursais. Então, vê só.
quando a gente fala de órgão normativo ou consultivo, né, vai ser justamente esse órgão que vai elaborar todas as regras e normas referente ao CTB, né, a legislação de trânsito. Então advém justamente do CONTRAN essa responsabilidade. O CONTRAN é esse órgão normativo, tá certo? Esse órgão que tem a responsabilidade da elaboração dessas normas, dessas redes. Então, no estado, a gente vai ter a figura de quem? Do CETRAN, tá certo? Do CETRAN, e no Distrito Federal, o CONTRAN do Distrito Federal, né? CONTRADIF. Tranquilo? Sobre os órgãos executivos, dentro do município, minha gente, tem uma questão interessante, né? O município, ele não vai ter esse órgão normativo, né? Na verdade, o próprio município, ele vai fazer as leis deles, vai depender também se o município tem órgão de trânsito, né? Que muitos municípios não têm, se não tiver, quem atua é o Estado, e todas as leis e normas criadas no município vêm do Poder Executivo, né? Então vem da prefeita, vem da Câmara dos Vereadores, do Poder Legislativo. Mas aqui, ó, quando a gente vem dos órgãos de trânsito, então a gente vai ter o próprio DENATRAN, que é o Departamento Nacional de Trânsito, tá certo? Que ele tem a competência justamente de fazer essa parte executiva, né? O CONTRAN, ele vai elaborar essas normas, né? As normas, e esse aqui vai cumprir, né? Essas determinações, tá certo? E ele é um órgão importante também, porque ele vai fazer todo o cadastramento e a questão dos registros, né? Que a gente vai ter, principalmente agora, né? Do RENASCE, RENAINF, o Registro Nacional dos Condutores Habilitados, o Registro Nacional das Infrações. A gente vai ter o RENAVAN, o Registro Nacional dos Veículos Automotores, e vai ter dois novos agora também, que é referente o Registro Nacional dos Condutores Positivos, que a gente vai ter, tá certo? Então tudo isso vai ser referente o DENATRAN, que ele vai fazer essa organização, né, esse banco de dados aqui, e ele vai colher isso de todos os estados, né, e passa essa prerrogativa para os estados. E aí a gente vem para o DETRAN do estado, né? A gente vai ter o DETRAN, que é o Departamento Estadual de Trânsito, né? Aqui é o Departamento Nacional, DENATRAN, tá certo? E dentro do estado é o Departamento Estadual de Trânsito, que é o DETRAN, correto? E o DETRAN, ele tem essa função de fazer a parte burocrática aqui dentro do estado, né? A delegação vem de cima e ele aqui vai fazer a execução dentro do estado. E outra situação importante, que o DETRAN, ele vai ter sua sede nas capitais, certo? Então, cada capital do seu estado vai ter a sua sede. Lembrando que esses órgãos aqui, ó, DETRAN, CETRAN, como também, ó, DENATRAN, CONTRAN, são órgãos interligados, né? Esse aqui também fica na capital do país, né? Lá em Brasília. Sua sede é lá em Brasília, certo? Então esse órgão é interligado. E ele vai fazer toda a distribuição nas suas regionais dentro do seu estado, né? Que são suas CIRETRANs. Certo? Suas CIRETRANs. Como é que funciona? Ele vai funcionar por regiões, tá certo? Então cada região vai ter sua CIRETRAN, tá certo? Então distribui o estado por região. Primeira região, segunda região, terceira região, quarta região, 5 regiões e por aí vai, tá certo? Então, por exemplo, aqui em Caruaru, a gente tem como
como base a quarta Ciretran. Um exemplo, né? Aqui nós temos a quarta Ciretran, né? Então você observa que é a circunscrição regional de trânsito, tá certo? E dentro do município, se ele houver o órgão de trânsito, né? A gente comumente está chamando agora de departamento ou órgão de trânsito, né? Demotrans, alguns estão usando esse termo, Departamento Municipal de Trânsito, né? Que cada município ele pode usar um termo próprio, tá certo? Cada município ele pode ter seu próprio órgão de trânsito e aí ele pode usar a sua nomenclatura, não precisa ser igual, né? Por exemplo, aqui a gente tem o órgão de trânsito aqui, qual é? Só que agora mudou de nome, né? Agora mudou de nome, agora esse aqui, ó, AMTTC, né? Olha para aí, né? Que mudou agora, foi dividido, né? E agora a AMTTC, Autarquia de Mobilidade, Trânsito e Transporte de Caruaru, né? Mudou o nome agora. Ó, sobre os órgãos rodoviários, né? Então a gente tem nas rodovias federais. O que é uma rodovia federal? É o que a gente chama de BR, né, minha gente? Né? Que é uma via rural pavimentada, né? Observem que ele pode usar essa nomenclatura. Geralmente ele vai usar essa nomenclatura, né? Uma via rural pavimentada, né? Muitas vezes que a gente tem aquele conceito de vias, né? Vias urbanas, vias rurais, vocês devem ter estudado. Então essa via rural pavimentada é o que a gente chama das BRs, né? Então, um exemplo, a gente tem nossa cidade aqui, ela é dividida em, inclusive, 2 rodovias federais e uma estadual, né? Então a gente tem, por exemplo, aqui a BR 232, né? A BR 104. Então essas 2 rodovias, certo, que cruzam aqui nossa cidade, ela faz parte das rodovias federais. E quem é que administra? O chamado Departamento Nacional de Infraestrutura e Transporte, tá certo? O DENIT ele é responsável justamente por toda essa parte de infraestrutura, né? Questão de requalificação de via, até a questão de recuperação, sinalização, toda a implantação é feita pelo DENIT, que é o órgão responsável, o órgão federal. E ele também tem uma situação interessante, porque ele também pode ser um órgão fiscalizador, né? Como? Através das chamadas lombadas eletrônicas, né? Os controladores, né? Então ele também pode fiscalizar, né, pela questão dos radares de forma fixa, né? Certo? Também vai ser toda a infração desses controladores ou redutores de velocidade, né, chamados radares, são advindos do DENIT. Você vê que até o seu recurso de defesa, né, de infração é encaminhado para quem? O DENIT e não para a PRF. A PRF vocês vão ver que vai ser por meio de radar móvel, né? As chamadas pistolinhas lá, né? Então ele pode fiscalizar nessa situação. Dentro do estado, a gente também tem um órgão do estado, né? Que vai ser quem? DER, né? Departamento Estadual de Estradas e Rodagem, né? Então o DER ele é responsável pelas rodovias estaduais, né? E aí aqui vem sempre abreviada com a inicial do estado, tá vendo? BR, ela vai a inicial do país, né? A rodovia federal do Brasil, e aqui vem pela
pela abreviação do Estado. A gente tem um exemplo aqui da PE 95, né? Então, uma das rodovias administradas pelo órgão rodoviário estadual, tá certo? O órgão de trânsito executivo rodoviário do Estado, então, que é o DR, né? Então, ele vai colocar essas nomenclaturas para confundir vocês. O órgão de trânsito executivo rodoviário, aí você tem que saber se é estadual, se é federal, né? Qual é a abrangência dele. E o município ele também pode ter seu órgão rodoviário municipal também, tá certo? Pode existir órgãos diferentes, né? Aqui, como a MTTC ela é uma autarquia, ela vai abranger algumas competências aqui, principalmente no que se refere à sinalização, certo? Então, isso é... Por isso, minha gente, que na questão dessa prova aí, não vai cair essa questão de município. Essas competências de município aqui, provavelmente eles não vão estar citando aí, que tem muita divergência, tá certo? Então, vocês têm que focar basicamente nesses dois aqui. E a questão dos agentes fiscalizadores, né? Nos agentes fiscalizadores, a gente tem nossa gloriosa PRF, né? Bom, né? A nossa PRF aí, que vai fiscalizar justamente o quê? Essas vias rurais pavimentadas, né? As rodovias federais, tá certo? Então a competência da PRF é única e exclusivamente para as rodovias federais, né? A PRF ela pode, por exemplo, atuar dentro de uma rodovia do estado, dentro do município, não, certo? Ah, professor, mas se ela flagrar alguma irregularidade e o cara entrar dentro da cidade, por exemplo, para, né, tentar se evadir, eles podem abordar, pegar esse condutor? Sim, né? Iniciou lá na BR, o cara adentrou dentro da cidade, está em flagrante ainda, está, né, seguindo, não cessou não, certo? Inclusive, isso aconteceu até com a gente também numa situação como essa, né? Foi uma ocorrência daqui, foi até Riacho, né? Saiu da esfera municipal, foi para outro município, não cessou não, né? Então pode acontecer. E pode acontecer também a situação de operações conjuntas, né? Operações integradas, que no CTB ele fala de operação comando, né? É até importante, interessante vocês lembrarem disso, que pode ser que seja uma questão de prova. Essa chamada operação comando, o que é essa operação comando? É justamente essa operação integrada com todas as forças, né? Pode ser federal, estadual, municipal, PRF, Polícia Civil, Militar, Municipal, né? Então a operação em conjunto integrada, como já houve aqui. E aí o que é que acontece? Todos estão num evento só. E aí pode ser que o policial rodoviário federal aborde um condutor dentro da área do município, ou vice-versa, um agente municipal aborde alguém na área federal dentro dessa operação, porém a competência da autuação vai ser do órgão específico. Se ele abordou, viu a irregularidade, até porque ele é um agente público, tem fé pública, então se ele vê a irregularidade dentro dessa operação, um exemplo, ele vai poder abordar, só que quem vai fazer a lavratura do auto vai ser a esfera competente, certo? E ele vai convalidar, ele vai assinar, vai botar sua matrícula nesse auto, dizendo que ele visualizou a irregularidade. E aí convalida-se esse auto, é a única forma de ser convalidado a infração por solicitação de terceiros, né? É nessa questão de operação comando. Isso é uma questão que pode cair na prova, minha gente. Essa questão de operação comando. Então é uma forma de convalidar uma infração de trânsito quando se está nessa operação. Órgãos integrantes, com fé pública, ele visualiza e o outro pode fazer o auto, tá certo? Então é uma dica importante aí. Então, pois bem, na parte do Estado a gente tem a situação da Polícia Militar, certo?
A Polícia Militar, minha gente, ela é órgão de trânsito? Não é órgão de trânsito, né? Então, para ela poder atuar no trânsito, o que é que precisa? Convênio, né? Então, a Polícia Militar precisa de convênio. E esse convênio ela vai fazer com quem? Com o Detran e com DR. E podendo se estender para quem? Para o município. Tá certo? Podendo se estender para o município. Então, a Polícia Militar ela vai ter agrupamentos que vai poder trabalhar com a questão de trânsito, né? Porque a função principal da Polícia Militar é o quê? Segurança pública, né? Então ela vai pegar, por exemplo, os grupos que a gente chama, que é o BPRV, por exemplo, ou BBTran, né? Que são esses grupamentos da Polícia Militar, que esses agentes são conveniados, tem que passar por um curso específico, né? Para poder atuar na área de trânsito. Não é todo policial militar que pode atuar, tá certo? Só aquele que for conveniado, que tem o curso, né? Para poder, e tem que estar caracterizado, tá certo? Geralmente uma das situações tem que estar caracterizado para identificar que ele é de trânsito, certo? A mesma coisa acontece aqui na questão do município, né? Com os agentes municipais e com a guarda municipal. A guarda municipal também ela só vai poder atuar se ela for mediante convênio, que o titular da função é quem? O agente de trânsito municipal, o agente da autoridade de trânsito, né? Então algumas cidades, o exemplo nosso, ela tem as duas classes, né? Vai ter os agentes de trânsito e vai ter a guarda municipal. A guarda municipal aqui, ela tem essa função de autuação mediante convênio com o órgão, tá certo? Então, se não tiver, tem muitas guardas municipais que ainda não tem esse convênio, então eles não têm o poder de autuação. A questão dele é de segurança patrimonial, inclusive, né? Essa divergência aí. Então, isso aqui, minha gente, é o nosso Sistema Nacional de Trânsito, tá certo? São os órgãos integrantes a ele. E aqui a gente tem, para cada órgão desse, todo órgão desse que autua, né, que faz a autuação, que lavra a infração de trânsito, ele tem que ter seus órgãos recursais, né, para você que é a chamada JARE, Junta Administrativa de Recursos de Infrações. Todo ele tem que ter, certo? E agora, nessa situação aí da nova lei, a gente vai ver também que todos esses órgãos aqui, né, vai trabalhar mais ainda, porque também vão ter uma competência, por exemplo, de suspender o direito de dirigir, né? É uma novidade aí que a gente vai ver. Pessoal, só para a gente entender aqui. Então, vê só. O que se refere aqui, o Conselho Nacional de Trânsito, tá certo? Pode passar aí. A gente fez até uma situação aí para vocês fazerem uma chamada decoreba aí, né? Então, para a gente lembrar quais são os ministérios que fazem parte, que são integrantes do CONTRAN, tá certo? Então a gente tem, ó, a dica ali do Jeremies, né? Que vai ser, ó, o Ministério da Defesa, da Infraestrutura, da Ciência e Tecnologia, né? Da Agricultura, da Justiça, Educação, Relação Exterior, Meio Ambiente, Economia e o de Saúde, tá certo? Então, ó, é importante porque, como eu falei para vocês, agora isso vai ser cobrado. Quem são esses integrantes? E você vê que é o próprio ministro. Antigamente era integrantes desses ministérios, né? Ele podia colocar uma pessoa lá do ministério que seja representada lá pelo ministro. Agora não, é o próprio ministro que faz parte desse comitê.
né, do CONTRAN aqui, tá certo? E quem preside é o ministro da Infraestrutura, que é o responsável, né, pelo trânsito, tá certo? Pode passar, Bruno. Estão anotando aí? Acho que tu passou aí, volta aí, por favor. Não, vai. Pode apagar aqui, né, minha gente? Ou tava copiando? Tava copiando? Tá bom. Deixa eu reavivar ali para ficar melhor para vocês. Então vê bem. Então vê bem, ele diz aqui, ó. Os ministros de Estado deverão indicar suplente que será servidor de nível hierárquico igual ou superior ao nível 6 do grupo de direção de assessoramento, que é o DAS. Então, minha gente, esse nível aqui é um dos mais altos, é quase a pessoa que substitui realmente o ministro, tá certo? Então, vai ser só os top da galáxia que vai fazer parte desse CONTRAN aqui, tá certo? Porque antigamente era o DENATRAN, né? A gente pode até... Ô Bruno, tem como colocar a parte do CTB aí, por gentileza? Vê o artigo 10º aí. Pra gente fazer o comparativo. Como é hoje... Ó, volta aí, por favor, um pouquinho. Isso aí, ó, tá vendo? Esse é o texto em vigência, tá certo? Que ele diz aqui, ó, o Conselho Nacional de Trânsito CONTRAN, com sede no Distrito Federal, é presidido pelo dirigente do órgão máximo executivo, tá certo? Então, se você olhar aqui, ó, o órgão máximo executivo é quem? DENATRAN. Então, hoje é o DENATRAN que é responsável, né, pelo CONTRAN aí. E o que é que acontece? A partir de 12 de abril, o CONTRAN é que vai ser controlado, vai ser o órgão máximo controlado pelo próprio ministro de Infraestrutura, que é o responsável pelo trânsito, na verdade, né? Então ele vai ter uma função muito maior, porque advém as leis, as regras daqui, tá certo? O negócio estava invertido. Esse aqui, ele que cumpria determinações, e aqui era o... Então agora o CONTRAN é quem manda, né? Que vai mandar na situação. E a gente tem aqui, ó, alguns ministérios que deixaram de existir aí, ó. Ministério da Ciência e Tecnologia ainda está, da Educação ainda está, do Exército, né? Da Defesa. Aí agora a gente, do Meio Ambiente continua. Esse daqui, viu, minha gente, ó, não tem mais do transporte. Então vê bem. Então ele bota lá, numa questão de prova, faz parte da nova, do novo componente, né? O ministro dos transportes do CONTRAN. Então, o cara fala de trânsito, fala do ministro de transporte e não está na composição, nessa nova composição. Tá vendo? Vai baixando aí, Bruno. Ó, um representante do Ministério é o órgão coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito. Então, veja, esse aí seria um representante do Ministério de Infraestrutura.
Só que hoje não, vai ser o próprio ministro da infraestrutura que vai ser o presidente do CONTRAN, tá certo? Que é o órgão máximo, vai ser justamente, vem do Ministério da Infraestrutura, né? O Ministério da Saúde continua, da Justiça continua, do Desenvolvimento, e esse aqui saiu também, ó, da ANTT, né? Eu já ia dizendo a MTTC. Então esses daqui, eles foram retirados, né? Foram substituídos alguns, e aí por isso que é importante a gente ver essa diferença, tá certo? É importante a gente ver essa diferença. Tem como voltar lá, Bruno? No slide. Volta um pouquinho. Beleza. Aí ele fala aqui, ó. Outra situação importante, né? Ele diz aqui, ó. Nesse caso que a gente falou no parágrafo 4º, vê só, outra situação também, né? Todo ministro aqui que foi relacionado lá, ele vai ter que colocar um suplente, tá certo? Ele vai ter que indicar também um suplente. Porém, tem uma exceção à regra aí. Qual é a exceção? O ministro da Defesa, que ele pode alternar em ser um suplente dele ou ser um oficial general, certo? Então, essa também é uma das situações aí que vocês devem ter cuidado, porque a CESP, ela gosta de pegar, não a regra, ela gosta de pegar o quê? A exceção, né? Então, a exceção aí, dessa questão dos suplentes, é o ministro da Defesa, que ele pode alternar com o seu oficial general, certo? Aí ele diz aqui, ó, compete ao dirigente máximo do órgão executivo de trânsito da União. Que órgão é esse? É o DENATRAN, tá certo? Ele fala o órgão máximo executivo, né? Então é o DENATRAN. Como que secretário executivo do CONTRAN. Então agora se inverteu, né? O DENATRAN, que era o máximo, que era quem comandava tudo, agora ele vai ser o que do CONTRAN? Ele vai ser um secretário, certo? Vai ser um secretário executivo, né? O DENATRAN. Ele vai ser o secretário executivo de quem? Do CONTRAN, certo? Então veja as pegadinhas aí, né? Isso aí tudo vai mudar agora. Ele fala o quórum de votação para aprovação do CONTRAN agora é em maioria absoluta, né? Como for votar algum texto, alguma regra referente às normas lá, quando se reunirem, né, as câmaras temáticas, aquela situação toda, para fazer a votação agora tem que ser a maioria absoluta. A maioria absoluta que ele fala aqui é de 50%, né, dos integrantes mais um, tá certo? Então sempre vai ser 50% mais um. Se lá são 10, 12, então tem que ser 50%, no caso 6 mais 1, 7, certo? Então tem que ser sempre a metade dos integrantes mais um para ser a maioria absoluta, tá certo? O 10º, ele fala o seguinte, ó, o 10º A, né? Ele fala: poderão ser convidados a participar de reuniões do CONTRAN sem direito a voto. Isso é importante, ó. Sem direito a voto, porque são o quê? Convidados, né? São convidados representantes de órgãos e entidades setoriais responsáveis por impactos pelas propostas ou matérias em exame, né? Referente a alguns textos aí. Então, quem for convidado a participar dessas reuniões do CONTRAN, dessas câmaras temáticas, então eles vão dar opinião. Ele pode opinar, sim. Ele pode opinar, ele só não pode o quê? Votar, só não tem direito de voto, tá certo? Ele pode trazer proposta, ele pode opinar sobre a situação, ele só não vai ter a possibilidade de entrar na votação, tá certo? Pode passar, Bruno. E aqui é mais ou menos o que eu passei para vocês aqui, só que aí está de forma mais organizada também, né? Esse quadrozinho aí,
referente a essa proposta aí do Sistema Nacional de Trânsito. Se vocês quiserem também tirar uma foto dessa parte aqui, né? Tá até mais organizado, mas é o mesmo esquema, né? Ó, a Secretaria Nacional de Transporte Terrestre, né? Que é o Ministério da Infraestrutura, né? Ele vai ser o órgão máximo executivo ali, representado pelo Denatran, e o Ministério da Infraestrutura, ele vai ser o órgão máximo normativo, né, do Sistema Nacional de Trânsito, que é o CONTRAN. E ele vai ser o coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito, certo? Ele deixou de ser o Denatran, agora quem é? É o Ministério da Infraestrutura, né? Ele é o coordenador máximo do Sistema Nacional de Trânsito. Então, o Ministério da Infraestrutura ele é o coordenador máximo de quê? Do Sistema Nacional de Trânsito. E esse ministro, ele vai ser o quê? O presidente do CONTRAN. Não é isso? Tranquilo? Beleza? Então isso é um esqueminha, né? Então o presidente da República, ele vai nomear o ministro. Esse ministro, ele que é o coordenador máximo, né, do Sistema Nacional de Trânsito, vai ser o presidente, né, de forma hierárquica aqui, ó. Logo, ele vai presidir o CONTRAN, que é o órgão normativo, vai fazer a composição com os demais ministros, né, que a gente falou lá, da infraestrutura, ciência, defesa, meio ambiente, saúde, justiça e tal. Ele vai colocar seu suplente, tá vendo? Tem que ser um suplente de nível 6, né, da DAS, com exceção o ministro da Defesa. O Denatran agora, ele é subordinado, viu? Isso é importante. O Denatran, ele agora é subordinado ao CONTRAN, tá bom? Ele agora é subordinado ao CONTRAN. Ele não faz mais... a hierarquia agora mudou, né? De lado. Tá certo? E o quórum de votação dele, como a gente falou ali, maioria absoluta, que vai ser 50% dos integrantes mais um. Tranquilo? Então, as competências do CONTRAN, aí teve alteraçãozinha aí, que ele fala, no inciso 8º, estabelece as normas de procedimento para enquadramento das condutas expressas referidas no Código, para fiscalização aplicada às medidas administrativas de penalidade por infrações e para arrecadação de multas aplicadas e o repasse de valores arrecadados. Então isso aí foi uma nova modificação que teve no texto. Então, e agora, como eu falei, a maioria dos órgãos de trânsito, né, e as entidades de trânsito dos estados, do município e a própria PRF agora, ela vai ter essa função de também aplicar penalidades, né, como de suspensão, advertência por escrito. Então, ele vai ter essa situação. Ele fala aqui, ó, no parágrafo 1º, a proposta de normas regulamentares que trata o inciso 1º desse artigo, trata da Política Nacional de Trânsito, né, que serão submetidas à prévia consulta pública por meio da rede mundial de computadores e pelo período mínimo de 30 dias antes do exame da matéria, de ser examinado, né, pela matéria no CONTRAN. Então, o que é que acontece aqui? Toda vez que for tratar algum artigo referente à Política Nacional de Trânsito, agora vai ter que ser feito esse procedimento, né? Vai ter uma prévia consulta pública, né? Vão colocar lá no site, e aí a população vai opinar sobre aquela situação, né?
vai ter um período de 30 dias. Após isso, eles vão colocar em votação a matéria, né? Que antigamente eles não faziam essa consulta, né? Eles já opinavam por eles mesmos, já aí fazia. Aí está dando essa opção para a população também opinar sobre a matéria. Foi. É, né? A questão, nas autoescolas mesmo, a questão dos simuladores de direção, né? E colocaram, passou uns 10 anos essa matéria. Coloca simulador, tira simulador, bota simulador, tira simulador, né? E a gente sabe que sempre por trás tem alguma empresa ganhando por fora, né? E aí teve toda essa repercussão aí. Então, a partir de agora, pelo menos isso aí é um ato positivo aí. Pode passar. Né? Parágrafo 2º. As contribuições recebidas na consulta pública, que trata o parágrafo 1º, né, deste artigo, ficarão à disposição pelo público pelo prazo de 2 anos, contado da data do encerramento da consulta pública. Então, além disso, fica lá, né, para todo mundo ter acesso. Em caso de urgência e de relevante interesse público, o presidente do CONTRAN poderá editar uma deliberação, né, o chamado adverem do Conselho, com um prazo de validade de 90 dias, né, para estabelecer as normas regulamentares previstas no inciso 1. Então, dependendo do cumprimento do dispositivo do artigo 1º e 2º deste artigo, vedada a reedição. Então, vê só, o que é essa situação aqui? No caso de urgência, ele não vai aguardar essa questão da consulta pública. Ele pode fazer, né? Ele pode aplicar, e aí, dentro desses 90 dias, vai ter um julgamento. Ele pode fazer uma coisa emergencial, vai ter esse julgamento desses 90 dias. Se por um acaso, dentro desse prazo, né, não for favorável, essa votação não existir ou a votação for contrária, se ele atribuir uma situação lá, ela pode voltar atrás, pode ser cancelada, mas aquele período que estava valendo, né, se houve alguma, por exemplo, como o Bruno falou, a questão do extintor, um exemplo, ele aplicou a norma ali do extintor, naquele período de 90 dias, por essa regra ele vai estar valendo. Se depois de 90 dias eles cancelarem e não vai valer mais, mesmo nesse período dos 90 dias, se houve alguma irregularidade ali, foi penalizado ali, vai ficar valendo naquele período que foi aplicado, tá certo? Só após a votação é que encerra. Aí ele fala aqui, ó, encerrado o prazo previsto no parágrafo 3º deste artigo, sem o referendo, o CONTRAN, a liberação perderá sua eficácia e permanecerão válidos os efeitos delas decorrentes. É justamente o que eu falei aqui, ó. Tá vendo? Então, se perdeu a eficácia da ação, né, tudo que aconteceu, né, permanecerá válido, tá certo? Então, se houve a questão de alguma ocorrência dentro daquele período lá dos 90 dias, mesmo assim, se foi votado antes, ele vai perder a validade, ele permanece a validação do ato dentro daquele período, tá certo? Dentro daquele período. Parágrafo 5º. A norma do CONTRAN poderá dispor sobre o uso de sinalização horizontal, vertical, que utilize técnicas de estímulos comportamentais para a redução de acidentes de trânsito. Então, eles podem, e acho que devem, né, reformular algum tipo de sinalização, né, ilustrativa para a questão de orientação de trânsito, né, para redução de acidente, com dispositivo luminoso ou com displays, né, para fazer essa orientação. Então, isso é uma situação que o CONTRAN ele vai regulamentar posteriormente, né, com a questão das resoluções para a sinalização, né. Das câmaras temáticas. Então, ele fala aqui, ó,
do artigo 13, ele diz ali: as câmaras temáticas, né, órgãos técnicos vinculados ao CONTRAN, são integradas por especialistas que têm como objetivo estudar e oferecer sugestões e embasamento técnico sobre assuntos específicos para decisões daquele colegiado, certo? Então, a Câmara Temática, ela auxilia o CONTRAN, tá certo? É um grupo de estudiosos, né, que eles auxiliam o CONTRAN em alguns assuntos específicos, né, a legislação de trânsito. Então, como ele falou aqui, ó, ele vai ter agora uma vinculação, né, ele vai ser vinculado, ele não vai ser mais subordinado, ele vai ter vinculação com o CONTRAN, e aí ele vai poder fazer essas opiniões. Ele também só não vai ter a questão de direito a voto lá no CONTRAN, né, mas as matérias que advêm dele vai ser sugeridas lá. Aí ele fala no parágrafo 1º: cada Câmara é constituída por especialistas, representantes de órgãos e entidades executivos da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios, em igual número, pertencente ao Sistema Nacional de Trânsito, além de especialistas representantes de diversos segmentos da sociedade relacionada ao trânsito, né, todos indicados segundo o regimento específico definido pelo próprio CONTRAN, né, e designado pelo ministro ou dirigente coordenador máximo nacional de trânsito, que é o ministro da infraestrutura, certo? Então aqui, ó, não só dos órgãos de trânsito que a gente tem aqui, vai ser indicado, mas também da sociedade, tá certo? Então, algum especialista em trânsito, que a gente tem vários aí, né? Vários especialistas em trânsito aí, inclusive aqui em Caruaru, a gente tem um grande mestre aí de trânsito, não sei se vocês conhecem, Gleidson Mendes. Ele é um grande especialista de trânsito, cara fora de série, muito amigo meu. E como vários outros aí, né, podem essas pessoas, né, ser integrantes dessas câmaras temáticas, né, lá do CONTRAN. Aí ele fala: os segmentos da sociedade relacionados ao parágrafo anterior serão representantes por pessoas jurídicas e devem atender os requisitos estabelecidos pelo CONTRAN. Então, essas pessoas, ele deve ter alguma empresa relacionada a trânsito, né? E aí ele pode ser representado, né? Pode se fazer representado dentro dessa câmara temática, tá certo? Não pode ser uma pessoa só de identidade física, tem que ser com personalidade jurídica. Também compete às câmaras temáticas, né? A coordenação da câmara temática será exercida por representante do órgão executivo de trânsito da União, né, que é o DENATRAN, ou dos ministérios representados no CONTRAN. Então, como ele falou anteriormente, né, então tem que vir dos ministérios, né? Então vai ser ou o DENATRAN, que vai ser esse coordenador da câmara temática, ou algum representante dos ministérios, né? Então o ministério, todos aqueles que a gente viu lá, ele pode indicar alguém, né, para fazer parte aí dessa coordenação, tá vendo aí? Desde que esteja naquele rol ali que faz parte do CONTRAN, tá certo? Então eles que podem exercer essa parte da coordenação das câmaras temáticas. Então geralmente vai vir o DENATRAN. Aí o artigo 19 ele fala justamente da competência do DENATRAN, né? Então o 31º aqui, ele diz assim: organizar e manter e atualizar o registro positivo de condutores, né? Que é outra parte que ele vai fazer parte agora, o CONTRAN, o DENATRAN, de fazer esse registro, né, desses bancos de dados. Esse registro positivo aí de condutores é uma situação interessante. Não sei se vocês já ouviram falar, né? Quem já ouviu falar desse registro positivo aí? Que é assim, para os condutores agora, né, quando ele não comete infrações nos últimos 12 meses,
ele fica com uma indicação nesse registro. E ele pode, inclusive, receber benefícios aí, né? Tarifários, inclusive, para a questão de trânsito, a redução de imposto, alguma coisa do tipo. E serve como margem, né? Para ele poder, por exemplo, solicitar advertência por escrito, que agora vai ser obrigatório os órgãos cederem, né, para aqueles condutores que não têm infrações nos últimos 12 meses. Então, que está nesse cadastro positivo aí. Então, se ele está no cadastro positivo, automaticamente ele vai ter direito da advertência por escrito. Que a gente vai ver que são as penalidades. Vocês conhecem as penalidades, não? As penalidades da habilitação: multa, cassação, suspensão, né? Ó, sobre a questão da penalidade, minha gente. Ó, porque na verdade vocês sabem o processo administrativo, né? Como é que funciona? Porque primeiro a gente tem a questão da autuação. Vamos lá. Sempre vai começar pela questão da autuação, né? Quem tem a autuação, a notificação, da autuação, a gente tem a defesa da autuação, que a gente chama de DA, né? Aí dessa defesa da autuação é que vai vir o julgamento. E desse julgamento é que vai decidir se ele vai acatar o pedido, né, deferir, ou não acatar e indeferir. Certo? O que acontece é o seguinte, ó. O que é a autuação, na verdade? O que é a autuação? A autuação é o ato, o ato administrativo começa pela autuação, que é quando o agente da autoridade de trânsito, né? A autuação ela vai começar por ele, pelo agente, o agente da autoridade. Visualiza qualquer irregularidade da norma. Né? No caso, uma infração. E aí esse agente, por ele ter fé pública, né?
E lembre-se, todo agente da autoridade de trânsito, seja ele federal, estadual, municipal, obrigatoriamente tem que ser por meio de concurso público, certo? Nenhum agente da autoridade de trânsito pode lavrar um auto de infração, certo? Sendo servidor comissionado ou contratado, tem que ser obrigatoriamente concursado, tá certo? Por meio de concurso público, e todo ato dele é vinculado. Quer dizer, ele é obrigado a fazer, né? No artigo 280 ele fala: ao constatar a infração, lavrar-se-á a autuação, né? Então ele tem obrigação de autuar, ele não tem escolha, não tem faculdade de escolha. Então teve a infração, observou, constatou, né? Que agora a gente constata a infração, não presencia, a gente constata, que essa constatação pode ser, adivinha de quê? Tem 4 formas também dessa constatação. Essa visualização aqui, ó, da irregularidade dessa infração, ela pode ser constatada de 4 formas. Presencialmente, por meio de abordagem, por exemplo. Ela pode ser na questão de infrações estáticas, por estacionamento, parada, carga e descarga, né? Ela pode ser em movimento, né? Ou em trânsito, como a gente chama, e pode ser também por vídeo monitoramento. Certo? Então pode ser constatada dessa seguinte forma. Então, primeiro, essa autuação vem disso aqui, minha gente. O agente público lá constatou irregularidade, visualizou de alguma forma, tá certo? Então ele vai lavrar a infração de trânsito, que é o quê? Pegar o famoso talão, né? O AIT, auto de infração de trânsito. Isso ele vai cobrar na prova. O nome correto é AIT, auto de infração de trânsito, que ele pode ser tanto na forma física, como também na forma eletrônica agora, né? Tem o nosso talão eletrônico. E aí ele vai descrever essa irregularidade, né? Se a infração, por exemplo, na abordagem lá, foi veículo em atraso, sem CNH, na questão da estática lá, por estacionamento irregular, por exemplo, né? Estacionando em local proibido, fila dupla, sei lá. Em movimento, por exemplo, avanço de semáforo, né? Acontece muito, sem cinto, né? Celular, acontece demais, né? E por vídeo monitoramento. Só que essa questão do vídeo monitoramento aqui, obrigatoriamente, o local, ele tem que ser devidamente sinalizado, identificado, para você chegar no local e saber que aquele local é monitorado, tá certo? E aí, outra situação importante, que o agente, para poder lavrar essa infração, não pode ser gravado, tem que ser online, viu? Ele tem que constatar ali no momento a infração, né? Tem que estar lá, né? Tá lá vendo online, ao vivo. Então ele vê a constatação do ato ao vivo ali, tá certo? E aí ele vem para a questão da autuação, tá certo? Chegou na autuação, lavrou o AIT aqui, né? O auto de infração de trânsito, certo? Então ele faz a autuação. Feito a autuação, ele vai ter que notificar, né? Ele vai ter que notificar esse condutor. Notificar o condutor ou quem? O proprietário, né? Então ele vai ter que fazer o quê? Dar a ciência. Então o que é que acontece? Como é que o condutor ele é notificado?
tem uma situação aí, viu? Veja, ele só é considerado notificado no momento da lavratura do auto se ele assinar e for o proprietário. Certo? Então, se o condutor for o proprietário e ele assinar no momento da lavratura do auto, ele é considerado notificado. E agora já tem uma mudança aqui na lei nova, que é só considerado notificado ainda, e o agente ele é obrigado a botar no campo de observação do auto o prazo para recurso. O prazo da DA dele, da defesa, que não pode ser inferior a quanto tempo? 30 dias, né? 30 dias, tá certo? E aí, ele vai ter, no mínimo, 30 dias daquela data. Então, porque o que é que ocorre, minha gente? Existe a autuação, por exemplo, hoje, dia 30 de 1 de 2021. Essa é a data do cometimento da autuação, não é assim? Comete a autuação nesse momento aqui. Então, não é válido. Ele pode colocar os dados, ele vai botar lá, fulano de tal, por exemplo, Leonardo, contou Leonardo, CNH tal, ou CPF tal, se o cara não tiver, CPF, o RG, parará, e ele ainda coloca no campo de observação, condutor negou-se a assinar e receber o AIT, né? Então, ele nem assinou, nem quis assinar e nem quis receber. E pode? Pode. Ele não é obrigado a constatar prova contra si mesmo. Então ele não assina se quiser. Certo? E a gente sempre orienta que não assine mesmo, né? Por quê? Porque se assinar, e só vale se for o proprietário, né? Se ele assinar, vai começar nessa hora aqui, ó, o seu tempo de defesa. Tá certo? Geralmente o pessoal não assina já por causa disso, tá certo? Então, começa a contar o tempo se ele assinar. Então, se o condutor for igual ao proprietário, né? E se ele assinar, aí ele é notificado naquele momento. Se não, esse proprietário aqui precisa receber a notificação por onde? Por correspondência. Aqui, nome grande da gota. Está aqui pelo correio. Vou botar correio aqui, minha gente, mas pode ser qualquer forma, até eletrônica, por edital, né, forma tácita que ele fala. Tem várias formas aí para ele poder. Normalmente vem pela questão dos correios, né? Então, vê só. Ele foi notificado em casa, né? Pela carta registrada, inclusive, que ele fala, né? A carta registrada, inclusive, ó, é uma situação interessante. Esse endereço de correspondência, né, para poder você receber, tem que ser um endereço que, além de chegar a correspondência, lógico, tenha alguém para receber. Vê só. Ah, mas minha casa recebe, beleza, mas você nunca está em casa. E você sabe, a entrega do correio geralmente ocorre no horário de expediente, né? Então, se você está trabalhando, não tem ninguém, sai de manhã, só chega de noite, ele vai lá, ó, 3 vezes. Na terceira, ele volta. E é considerado notificado, né? Que essa notificação tácita. Foi lá, bateu 3 vezes, voltou. E aí o que é que ocorre? No próprio sistema, vai ficar lá à disposição do condutor infrator esse documento, né, do envio postal fica lá à disposição do condutor, para ele ver qual foi a data que eles foram lá e não tinha ninguém, certo? Para a questão de recurso, ele pode solicitar, certo? E aí você chega na sua defesa, né? Então você foi autuado
foi notificado e agora vai ter seu prazo de defesa. Então, seu prazo de defesa vai ser o quê? 30 dias. Certo? Um prazo de defesa de 30 dias, correto? E aí a gente vai ter também, isso aqui é para fazer o seu recurso, certo? Vai fazer o seu recurso. E aí vai ter a identificação do condutor infrator. A identificação desse condutor infrator, tá certo? Por quê? Se não foi identificado, por exemplo, foi nessas situações aqui, ó, fora a abordagem, ele só vai conseguir identificar por meio de abordagem, concorda comigo? Então, se foi abordado, aí ele não assinou, mas ele foi identificado. Não é assim? Ele não assinou, então ele não foi notificado naquela hora, mas ele foi identificado. Tá certo? Foi identificado quem era o condutor naquele momento. Então, fora a situação da abordagem, as outras 3 aqui, vai ter que identificar quem era a pessoa. Tá certo? Aí, professor, obrigatoriamente tem que ser a mesma pessoa. Um exemplo. Né? Que pode cair na prova assim. Por exemplo, Leonardo era o condutor que cometeu aquela infração do avanço de semáforo, por exemplo. E ele, na sua defesa, encaminhou para a sua sogra, um exemplo. Né? Ele pode fazer isso, encaminhar a defesa indicando que o condutor infrator era a sogra dele? Não, sem ser identificado. Foi aqui na questão do semáforo, avanço do semáforo. Pode. Isso é legal? Sim, legal é. Porque o Detran, né, o órgão que autuou, ele não sabe quem é. Por isso que ele está perguntando quem é o condutor infrator. Ele vem solicitando quem é o condutor infrator, então você vai ter que identificar. Vocês já viram aqueles papelzinhos de requerimento? Né? Então você vai pegar um requerimento daquele e você vai fazer 2 procedimentos. Um é para identificar o condutor infrator. Primeira coisa que você vai fazer é pegar aquele documento ali e vai identificar quem foi. Então, por exemplo, acontece muito com pessoas que estão tirando habilitação, né, ou está com já muitos pontos na carteira e não quer estourar o limite de pontos, então ele vai pegar e vai transferir a identificação para outra pessoa, porque o Detran não sabe que é ele, entende? Não foi identificado, então ele pode identificar outro condutor. É legal sim, é moral? Não, o certo seria ele mesmo assumir o ato, não é assim? Então ele pode fazer isso. E qual é o prazo? Ele fala, não seja inferior a 15. Não pode ser inferior a 15, certo? Para identificar, não pode ser inferior a 15 dias, certo? Então, quer dizer, tem que ser mais de 15 dias. Agora, eles já estão colocando 30, tá certo? Mas o prazo inferior a 15 não pode, tem que ser acima de 15, entendeu? Então, geralmente, eles dão o mesmo prazo, ó, de 30 dias. Tá certo? Agora, geralmente, o prazo é 30 dias. E a gente tem uma terceira situação aqui, que eu acho que vocês já ouviram falar, que é o SNE. O que é o SNE? Sistema de Notificação Eletrônica, né? Então, esse sistema de notificação eletrônica é um aplicativo que você baixa. Agora, na nova carteira digital de trânsito, né? Você pode incluí-la, certo? Na carteira digital de trânsito. Vocês já viram a questão da carteira digital de trânsito? Vocês têm aí já? Então, beleza. Então, você pode agregar aí na questão da carteira digital de trânsito. E aí, quando vocês receberem infrações de trânsito, aí, esse é outro problema, né? Não, problema não, que agora vai resolver. Agora, os órgãos vão ter que se adequar nessa situação aí. Então, vê só. Para você ter ideia, aqui em Pernambuco, dos órgãos, né, hoje atual, que tem esse sistema, vocês sabem, só a prefeitura de Petrolina que implementou. Nenhum outro aqui em Pernambuco tem.
né? Nem o próprio Detran tem, né? Então só tem a PRF e o DENIT, certo? Então nenhum outro órgão tem aqui em Pernambuco. Então aí, esse SNE, você agregando isso aqui, o que é que acontece com ele? Vê só, ele vai fazer uma coisa que não é tão boa, né, em partes, que é tirar seu direito de defesa, né? Como assim, professor? Veja, quando você aceita a notificação pelo sistema eletrônico, automaticamente você assume a infração, certo? E aí você não faz sua defesa. Vai vir também essa mudança, que agora vai ser obrigatório esse sistema aqui ter a forma onde você possa fazer seu recurso, tá certo? Você não aceite ele e faz o recurso também por ele, de forma digital. Vai ter esse procedimento também. Mas agora é assim, se você aceitar, você não faz a defesa e aí ele vai lhe dar uma bonificação. Que bonificação é essa? Vai ter uma redução no valor, né? Você vai pagar, ele fala 60% do valor, viu? Cuidado com isso na questão de prova, que ele botar desconto de 40%. O correto é a gente ver como é que ele fala lá no texto, é 60% do valor. Então, exemplo, se a multa era R$100, ele vai pagar quanto? 60. Se era R$1.000, paga 600, tá certo? Vai pagar 60% do valor, beleza? E aí, após a defesa, tem que ter o julgamento dela, né? Você vai encaminhar seu recurso aqui, ó. Encaminhou seu recurso e ele vai ter que ser julgado, certo? Vai ser julgado por quem? Pelo órgão autuador, o órgão entidade, certo? Que fez a autuação, que é a chamada DA, né? Aqui é a defesa de autuação, a DA. Então esse órgão que autuou, ele mesmo vai julgar esse entendimento, tá certo? Essa é a primeira parte, que aqui é um direito constitucional, o direito da ampla defesa contraditória. Isso aqui todos têm direito. Por isso que quando você recebe uma autuação, né, a autuação foi aqui, ó, dia 30, foi hoje. E aí fica lá fica protelando, né, passa às vezes 2, 3 meses, fica lá a autuação e fica assim, autuação em tramitação, não é assim? É justamente esse tempo aqui, ó, que ele aguarda, porque o órgão aqui, quando autua, ele vai ter 30 dias para remeter esse órgão, né, para publicar e remeter para os Correios. O Correio vai ter mais 30 dias para entregar, né? Você vai ter mais 30 dias para fazer sua defesa. O órgão vai ter mais 30 dias para julgar, né? E aí, isso aí pode ficar protelando, se pedir alguma outra situação de análise, de verificação de sinalização, né, no local. Então vai ter várias situações aí. 5 anos. DENIT, PRF também, porque são órgãos federais, certo? Aí ele, quando passa dessas instâncias, né, principalmente órgão federal, porque a demanda é maior, ele tem essa prerrogativa de poder ficar até 5 anos. E aí ele prescreve de duas maneiras. Ele prescreve com 3 anos, se ficar em uma instância, se ficar em uma fase lá, sem mudança, até 3 anos, se, por exemplo, chegou aqui, ele passou 3 anos sem julgar, aí prescreve. Se ele for para a Jade, por exemplo, prescreve, né, passou os 3 anos. Ou, no decorrer de todo o tempo, 5 anos. Aí muitas vezes acontece muito com a questão da PRF do DENIT. Hoje em dia eles estão acelerando mais, mas a PRF mesmo tinha esse grande problema, que devido à grande demanda, ele sempre estendia para as últimas instâncias lá, para o tempo todo. Então, tinha gente que quando aplicava a pena, que tinha algum crime de trânsito, ele cumpria o crime, a pena lá do crime, para depois cumprir a medida administrativa. Acontece muito isso. Questão de lei seca mesmo, por exemplo. Acontece muito isso. Aí vê bem, tranquilo? Vê bem, no julgamento aqui, o que é que acontece? Se ele for favorável, né, se ele acatar o seu recurso, por exemplo, acontece muito com os recursos de sinalização, por exemplo, a sinalização que está ineficiente, inoperante, o cara usa lá o artigo 90, e geralmente acatam isso aí devido ao erro da sinalização. Então ele acatou
aceitou, o que é que acontece com a autuação? Ela é o quê? Cancelada, né? Então, ele cancela a autuação. Então, não teve autuação, né? A autuação, ela foi irregular. E acontece também nesse trâmite, por isso que ele diz tramitação, de algum erro, por exemplo aqui, nessa situação de atraso de documento, né? Ou o próprio agente, acontece muito o erro pessoal, né? Do agente, na hora de transcrever, já aconteceu muito comigo, na hora de transcrever a infração, o cara esquecia alguma coisa, ou errava alguma situação, né? Alguma indicação, e aí o auto fica nulo, né? Então esse ato fica nulo. Então não chega nem para o condutor muitas vezes, né? O cara diz, eu fui autuado, o cara, né? Acontece situação, o cara faz a autuação, pega o nome do cara, tudinho, tal, e a multa nunca chegou. Por que nunca chegou? Porque teve algum erro de forma lá, certo? Ele errou de alguma forma, né, a autuação, algum erro formal, e terminou essa autuação ficando nula e nem chegando, né? Mas se for julgada, também pode ser aceita e ser cancelada. E aqui, ó, se for indeferido, quer dizer, for negado esse direito, né? O cara foi lá, fez a defesa e foi negado. Acontece muito. O que é que ele faz aqui? Vai agora fazer a notificação da imposição da penalidade, né? Então ele vai aplicar o que agora? Penalidade. E quais são a penalidade? Cassação, suspensão, curso de reciclagem, né? Advertência por escrito e o quê? Tá ruim de escrever aqui embaixo, né? Dá para ver aí? Tranquilo? Então vê só. Acho que é melhor colocar aqui, né, minha gente? Trazer para esse lado. Veja, o carro é seu ou você alugou, certo? Porque geralmente eles fazem um contrato, né, assim, aí você assina esse contrato e você fica sendo a responsável legal, você fica sendo a condutora principal, certo? No mesmo contrato. Então tudo que acontecer com aquele carro, a responsabilidade é sua. Sim, é a mesma coisa, como eu expliquei aqui, vê só. O veículo está lá em circulação, o agente viu, ele vai autuar. Ele abordou você? Não. Não abordou. Por exemplo, foi a questão essa aqui que a gente chama de movimento, né? Foi por avanço de semáforo. Certo? Um avanço de semáforo. Então ele não abordou. Então vai para quem? Ele remete ao proprietário. Aí o proprietário é a locadora, e a locadora tem esse contrato com você. Então de imediato ela remete para o contratante. E aí você que contratou lá, né, que é seu, você que é responsável agora, você que tem que identificar quem é esse condutor infrator.
tirar. Dentro do prazo, né? Aí você tem que recorrer. Sim, porque assim, ó, deixa eu colocar aqui pra gente entender melhor. Vê só. Aí a penalidade deixa eu colocar aqui e eu boto ali. Aí, ó, a penalidade, como eu falei, a gente vai ter cassação, suspensão. Vamos lá. Cassação a gente tem duas, né? PPD e CNH. Vê, a questão da multa. Como é teu nome? Cláudia. Vê só, Cláudia, vê. A gente tem a multa, ela vem os pontos e vem o valor, não é assim? E a gente sabe que esse valor, ele está agregado a quê? A documentação do veículo. Não é assim? Você recebe uma infração, por exemplo, de avanço de semáforo. Qual é o valor? Alguém sabe? 293,47. Qual é a pontuação? 7 pontos. Não é assim? Aí essa pontuação, esses 7 pontos, ele vai ser levado para onde? Para o seu registro, que é o RENASH. Né? E agora a gente ainda tem essa situação, né? Que a gente viu lá, do registro de infrações e o registro positivo dos condutores, né? Ele vai estar lá referente também. Aí vê só, se ele envia a notificação para você, você não identifica o condutor, você recebe a infração, certo? Às vezes acontece quando é veículo de empresa, né? Jurídico, é personalidade jurídica. Se for personalidade jurídica não tem habilitação, ele não tem registro, então não vai pontuação, vai o quê? O valor, geralmente em dobro da quantidade de infrações que ele cometeu durante o ano. Porque toda infração que chegar vai para você, até você identificar a pessoa, entendeu? É a forma que a empresa tem dessa multa não dobrar. Isso, porque a regra é que a empresa tem habilitação, então a empresa só recebe o quê? O valor. Aí como ele não identifica esse valor, ele vai dobrar. Quantas vezes ele cometer durante um ano. Entendeu? Mas se a empresa identificar, por exemplo, eu trabalho com autoescola também. Então aí tem os carros lá da autoescola que ele é registrado com uma pessoa física. Então se comete uma infração, um exemplo, a empresa vai identificar quem estava com o veículo e aí fica normal. Ele não tem um prazo para identificar o condutor infrator, identificou, aí vai a infração simples e a pontuação para o condutor. Se não identificar, não tem pontuação e a infração dobra.
Tranquilo? Beleza? Então, ó, essas são a questão das penalidades que a gente tem. Tranquilo? Vou até deixar aqui, porque isso aqui a gente vai falando também. Beleza? Beleza? Pode ser. Pode ser. Esticar as canelas, né? Um pouquinho.